Fala, meus inquietos e inquietas, o assunto de hoje é sobre um documentário que está disponível aí na Netflix e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões da internet mesmo, das mídias sociais e do porquê que esse documentário faz um favor à nossa humanidade ao esclarecer muitas coisas e que provavelmente muitas pessoas não teriam nem a coragem para dar a cara a tapa e falar sobre esses assuntos, e que no documentário é retratada de uma maneira muito autêntica e muito verdadeira, mas que traz aí também algumas contradições do próprio mundo digital. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live. Bom, ele se chama O Dilema das Redes. Ele vai trazer pra gente questões éticas e morais envolvidas nesse processo de usar redes sociais. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu decidi gravar sobre isso. Porque eu, um estudante de publicidade que sou, eu tento cada vez mais entender em que meio estou trabalhando e em que meio irei trabalhar cada vez mais, porque a gente precisa, hoje em dia, estar atento a cada passo do meio digital pra gente entender como que funcionam as dinâmicas de interação social, de relacionamentos, de investimentos em publicidade, em marketing, em tudo. Então é um terreno muito útil para que a gente entenda várias tendências e por aí vai, meus anjos. Esse documentário, ele fala não só sobre essas questões éticas, mas o que é mais interessante é que ele traz pessoas das diferentes redes sociais que a gente já conhece. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. E eles levam essas pessoas para esse documentário para elas darem o depoimento delas. E tudo isso para mostrar o quê? Tudo que a gente faz nas nossas redes sociais, independentemente de qual ela for, a gente deixa nossos rastros, a gente deixa o nosso dado ali e ele é usado para criar um perfil, literalmente um diagnóstico nosso. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. E ele é fixo ali para que a gente consiga receber pra gente assuntos que nos interessam, coisas prontas e meio que moldadas ao nosso gosto. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. E eles também usam isso para explicar, por exemplo, outras questões muito graves envolvendo, por exemplo, a ruptura de democracias como a nossa aqui no Brasil. Ele fala, por exemplo, sobre as questões das eleições americanas, mostra como essa questão de manipulação de dados acabou afetando questões políticas de diferentes países, com diferentes governos, com diferentes sistemas políticos, para mostrar o poder da internet. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. Eles meio que usam como um principal protagonista um cara que ele foi do Google, conta a história de como ele tentou mover uma ação dentro do Google para mudar essa questão de ética de uso de dados. E aí mostra até numa animação que ele tentou fazer aquilo e tal, mas acabou não rolando. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? Porque eles também abordam essas questões, trazendo até professores de Harvard para falar sobre isso, que tudo isso é um negócio. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. E que essa indústria que é movida pelos dados, ela é muito bilionária, porque esses dados, eles são construções de perfis, como eu já disse, e de personalidades e de identidades que são entregues a outras indústrias para que elas possam fazer produtos e serviços para nós, seres humanos consumidores deste século XXI que aqui habitamos. É muito aprofundado, fala sobre várias questões, não só sobre essa questão de segurança de dados, de privacidade, de problemas que a rede social pode trazer se a gente não souber fazer um uso moderado. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up. And we conflate that with value, and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. E até pela segurança de dados mesmo, porque você acaba perdendo a sua privacidade sem você nem saber. We have less control over who we are and what we really believe. Não é aquele documentário que eles só mostram takes de coisas assim, sabe? Aqueles takes que é tipo uma mão rolando no celular, assim.
mas eles fazem uma mega produção. Tiveram locações, assim, que eles contrataram atores e eles se produziam as coisas, então é uma coisa super bem feita. It's mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues. We're toast. Um assunto super pertinente pra gente hoje, que a gente realmente deve dar muita atenção, porque é muito importante que a gente discuta, sim, sobre essa questão de ética de dados. E para vocês que ainda não sabem, no Brasil a gente está tendo isso sendo levado adiante aí no Senado, essa questão de lei de proteção de dados. Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem aí esse problema de não saber, por exemplo, para quem a gente está entregando aquele dado. A gente confia, muitas poucas pessoas leem aquela questão de termo de aceitação de dados, de uso de dados, essa questão de cookies, essas coisas todas que praticamente todo mundo tem preguiça e não lê, e que isso acaba comprometendo a nossa segurança e a nossa privacidade sem a gente nem saber. Vou deixar aqui na descrição para vocês alguns textos que eu já li, que vocês podem ler um pouco mais sobre isso, alguns que eu até tive em aula, numa matéria que a gente chama de plataformas digitais. Vai ter muito essas abordagens, então é isso, tanto pra você que não é do mundo da tecnologia, não é do mundo publicitário, não é do mundo do babado aí. Você vai gostar bastante, espero que você realmente se interesse porque eu acho que é uma coisa da gente ter em mente, que a gente precisa se atentar, porque senão a gente acaba dando nossos dados sem a gente nem saber. A gente precisa tomar muito cuidado como a gente se porta nas redes sociais, porque a gente acha que a gente tá fazendo aquilo só pro nosso círculo, e não, o negócio já tá lá na Mongólia. This is checkmate on humanity. E é isso, se você curtiu o vídeo, deixa aí seu like, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho para os próximos vídeos. Um beijo.